Mais um pouquinho, Júlia, por favor. Baixa só mais um pouquinho. Obrigado. 3, 2, 1. Seguinte, o que é que você, pai, precisa continuar a fazer nesse período de quarentena? Porque eu sei que nem todas as cidades ainda saíram desse período de confinamento. Tudo bem. Só que o seguinte, o pai ele precisa estar perto da criança, porém sempre com moderação. Por quê? Eu vou citar aqui o exemplo da questão da aula virtual, que muitas vezes tem pais que se omitem demais e que se intrometem demais. No caso de se omitir, o pai muitas vezes fica calado e só observando ali junto com a criança, meio que à distância, a aula virtual acontecer. E aí ele está ali vendo o filho calado, vê também um pouco do desenrolar da aula, achando que o filho está retendo o aprendizado necessário. Mas muitas vezes o filho acaba não entendendo nada e o pai, consequentemente, fica frustrado com isso. E também tem o outro lado da situação, que é a questão de pais poderem se intrometer demais, deixando as crianças ainda mais ansiosas nesse período. Por quê? Porque nesse período de aula virtual, o pai está lá do lado do filho muitas vezes, ou alguns filhos ficam sozinhos, mas nesse caso a gente vai colocar acompanhado os pais dos filhos. E aí eles ficam lá do lado dos filhos e aí os meninos ficam cada vez mais ansiosos porque o pai diz assim, ó, pergunte professor, pergunte professor. E algumas vezes o áudio fica ligado e o professor do outro lado vai escutar aquilo ali. E aí a gente percebe que o pai está deixando a criança muito ansiosa. E isso daí, gente, é muito precipitado, porque ela vai também ter a dificuldade de não conseguir reter o aprendizado suficiente. E aí, quando ela for passar para os deveres de casa, ela não vai conseguir executar bem o aprendizado colhido naquela aula. Então, o pai, ele tem que ser uma espécie de meio termo. Se calar quando deve se calar e falar somente o necessário. Para aí, consequentemente, o filho poder ter um jeito de poder saber quando falar e saber quando silenciar para poder ali estar atento à matéria. E outra coisa também que eu peço muito aos pais, que o quê? Acompanhem seus filhos nos deveres de casa. Porque eu percebo ainda que tem muito pai que deixa o filho ali solto para poder fazer o dever. E muitas vezes a criança diz, não estou entendendo, não estou entendendo. E o pai se aborrece e a criança fica chateada, se nega muitas vezes a fazer o dever de casa e aí, consequentemente, prejudica todo um aprendizado de desenvolvimento e educação da criança. Então, o pai precisa fazer o quê? Precisa acompanhar, pelo menos durante um certo período, a criança nos deveres de casa, para que ela possa desenvolver uma determinada autonomia e assim, consequentemente, reter melhor os aprendizados que ela precisa para aquele momento. Tudo bem? Então é isso. Se você gostou do vídeo, curte aí e compartilha com o máximo possível de pessoas. E não se esquece, de deixar aqui embaixo do comentário para eu saber quem é você e a gente trocar uma ideia aqui no nosso canal, tudo bem? Então é isso. Até o próximo vídeo.